Sabe aquelas pessoas que parecem genuinamente felizes? O que será que elas fazem de diferente? Bom, é isso que a gente vai explorar agora. Vamos mergulhar em 7 hábitos bem práticos que tiram a felicidade daquele campo das ideias e trazem para a nossa rotina. Tudo dividido em 4 áreas-chave. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense em 2 pessoas. O dia delas pode ser bem parecido por fora, sabe? Mas, por dentro, a história é outra. Uma acorda já odiando a segunda-feira, a outra agradece por ter um trabalho. Uma se olha no espelho e só vê defeito, a outra se aceita. É incrível como o estado interno molda todo, né? Uma vive na frustração enquanto a outra encontra gratidão. E aí fica a grande pergunta, né? O que é que separa de verdade uma vida cheia de ressentimento de uma vida com mais contentamento? Qual é o segredo? Bom, é exatamente nisso que a gente vai fundo agora. E a resposta começa aqui, dominando o nosso mundo interior. Sabe, a jornada para a felicidade não é de fora para dentro, é o contrário. Tudo começa dentro da nossa cabeça. Não é sobre o que acontece com a gente, mas como a gente escolhe enxergar o que acontece. Olha só essa história que ilustra isso perfeitamente. Imagina a cena. A pessoa está prestes a ir para um casamento e, pronto, mancha a melhor camisa. A primeira reação, quase automática, é o quê? Nossa, que idiota que eu sou. Raiva, frustração, mas e se houvesse uma pausa para pensar? Ok, o que está feito, está feito. Qual é a solução? Em vez de estragar a noite, a pessoa vai lá, acha outra camisa legal e, no fim, ainda aprende uma lição. É o poder de escolher a atitude. E, gente, isso aqui não é papo de autoajuda barata, não. Isso é profunda. Viktor Frankl, um cara que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração, disse uma coisa genial. A última das liberdades humanas é de escolher a nossa atitude, seja qual for a circunstância. Pensa no peso disso. Mesmo na pior situação imaginável, essa escolha ainda existe. E esse mesmo princípio vale para como a gente se enxerga. Tem coisas que simplesmente não dá para mudar. A nossa altura, a estrutura dos nossos ossos, o passado. A ação aqui é uma só, aceitar. Mas tem um monte de coisa que a gente pode mudar. O nosso condicionamento físico, o nosso conhecimento, os hábitos do dia a dia. E para essas coisas, a ação é outra. Cultivar. A felicidade mora nesse equilíbrio, sabe? Entre aceitar e cultivar. Ok, com essa base interna bem sólida, a gente pode partir para a próxima etapa. Agora vamos olhar para fora, para as nossas conexões com os outros. Como é que esse mundo interior bem resolvido ajuda a gente a construir laços mais fortes e significativos? Hoje em dia, a gente vive numa armadilha, né? A internet nos dá a ilusão de ter centenas, milhares de amigos. Mas o que as pesquisas mostram é que o caminho para a felicidade não é ter mais conexões, e sim ter conexões mais profundas. É sobre qualidade, não quantidade. Menos amigos de internet e mais amizades de verdade na vida real. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de uma coisa muito específica: presença. Tempo de qualidade de verdade é estar ali de corpo e alma, sem a distração do celular apitando o tempo todo. É dar atenção exclusiva para outra pessoa. E vamos combinar, na era em que a gente vive, isso se tornou um presente raríssimo e muito, muito valioso. Mas claro, cultivar o que é bom também significa podar o que faz mal. É preciso ter coragem para identificar e se afastar de amizades tóxicas. Sabe aquela pessoa que só suga a sua energia? Que te manipula, te coloca para baixo, faz fofoca de todo mundo? Então, proteger o nosso bem-estar às vezes significa cortar esses laços. É fundamental. Beleza. Mundo interno organizado, conexões sociais saudáveis. Agora a gente pode subir mais um degrau. Vamos falar sobre crescimento, sobre essa jornada que nunca acaba. Porque, no fundo, a felicidade não é um lugar onde a gente chega e estaciona, né? É um caminho. E tem um conceito aqui que é simplesmente fascinante para entender essa felicidade que vem do crescimento. É um estado que os psicólogos chamam de flow, ou estado de fluxo. É aquele momento de imersão total numa atividade, sabe? Onde o tempo voa, o foco é absoluto e a gente se sente com energia. É quando nossas habilidades e o desafio da tarefa estão em perfeita sintonia. Para entender o flow, pensa no contrário. Imagina que alguém é muito, mas muito bom em alguma coisa, só que a tarefa é fácil demais. O que acontece? Tédio. A pessoa se desinteressa, a atividade fica monótona, não tem graça nenhuma. Agora, olha a mágica acontecendo. Quando a gente pega essa habilidade alta e coloca ela diante de um desafio também alto, aí sim, a gente entra em flow. Esse é o ponto-chave. A felicidade e o crescimento não moram na zona de conforto. Moram nesse lugar onde a gente é desafiado na medida certa da nossa capacidade.
E o mais legal é que isso cria uma espiral para cima, porque para continuar sentindo essa sensação de flow, a gente precisa estar sempre crescendo. Conforme as nossas habilidades melhoram, a gente precisa buscar desafios um pouquinho maiores. É um ciclo constante de aprendizado e superação. Isso mostra de novo que a felicidade é um processo, é uma jornada. E agora a gente chega no último hábito. E esse, de certa forma, amarra todos os outros e leva a nossa compreensão sobre felicidade para um outro nível, um nível mais profundo. Pode olhar na história, nos filósofos antigos ou nos psicólogos de hoje. A conclusão é surpreendentemente a mesma. A felicidade mais genuína, mais duradoura, aparece quando a gente se importa com algo que é muito, mas muito maior do que nós mesmos. É aquela hora que cai a ficha, sabe? A gente percebe que é uma parte pequena de um mundo gigantesco. E a maior felicidade vem de trabalhar para deixar esse mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. É contribuir para o bem-estar de outras pessoas, se dedicar a causas que vão continuar existindo muito depois que a gente se for. É aí que a vida ganha um significado de verdade. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para levar para a vida. Que propósito poderia ser maior do que a gente? O que, no mundo, é tão importante que faz a nossa própria existência valer a pena?